Paz do Senhor, pastor Natanael. A paz do Senhor. Pastor, é um prazer imenso de hoje ter a honra de nós fazermos um bate-papo. O prazer é tudo meu estar aqui, né? Nesse final de tarde aqui, né? Amém. Uma honra estar aqui com a senhora hoje aqui, amém? Glória a Deus. Pastor, nós vamos falar um pouquinho do seu ministério, como foi a sua chamada. A princípio, vamos começar, quando você se converteu? Então, alguns anos atrás, né, eu já conheci o Evangelho através do meu tio. Né? Já era pequeno ali, já fui conhecendo o Evangelho. Aí com o tempo, né, fui passando por uma etapa difícil e logo, né, eu fui privado da minha liberdade. Né? Eu fui preso um tempo lá dentro da penitenciária, passei algo tremendo. Comecei a conhecer o verdadeiro Deus mesmo lá dentro. Né? Então a convenção genuína foi dentro da prisão? Foi dentro da prisão, onde... E logo que chamou muita atenção minha lá dentro, Cláudia, foi os cultos. Os cultos lá dentro são os cultos, não é que lá dentro é melhor que fora, mas como você tem um tempo lá dentro, um tempo, então as pessoas são acostumadas a ficar o dia inteiro passando com Deus. Glória a parte da manhã, a parte da tarde, à noite, então você tem o dia inteiro para você ler Bíblia, para você orar, para você consagrar. Então o tempo lá só fica para Deus, daqueles que aceitam Jesus lá dentro. Né? E o que chamava atenção, os cultos lá dentro. Acontecia coisa sobrenatural lá dentro, isso que foi me chamando a atenção. No meu modo de pensar, então, é o seguinte, como você falou, o tempo lá, quem aceita Jesus vive exclusivamente para Deus. Pelo fato de estarem detidos e pelo fato de não ter outros compromissos, então eles se dedicam verdadeiramente à obra do Senhor, é isso? Isso, lá assim é algo que ou você está com Deus lá ou você não está. Porque lá tem uma disciplina. Né? Se você está no meio dos outros detentos, você vai ficar lá. Aí, inclusive, dizem que é cela separado que se chama de igreja. Isso. Então lá, vamos supor, eu não posso ficar em 2 lugares. Eu estou no meio, igual aqui, né? Muitos fazem aqui, né? Aqui quando está aqui fora, né? Ao mesmo tempo está na igreja, ao mesmo tempo está fazendo alguma coisa. Lá dentro não. Lá você é observado por muitos lá dentro que observam o seu dia a dia. É 24 Sério? horas. Não tem como você tentar enganar que você é evangélico. Então... realmente, porque aqui fora nós estamos na nossa casa, nós estamos na igreja, nós estamos no trabalho, nós estamos no mercado, estamos no geral, em todos os lugares. Lá não, lá tá todo mundo de olho em você. Isso. Não tem por onde você sair, então estão todos te observando. Se você ora, se jejum, é assim? Todo mundo. Então eles ficam de olho ali em você. Se você sair fora, eles vão lá na tua sede e te chamam atenção. Sério? Eles chamam então, atenção, uma disciplina porque muito grande. Então lá é a mesma coisa. Como é que eu posso dizer pra você assim? É na posição. É ou não é? Se você é cristão, é na posição. Mas o que chamou a atenção, eu comecei a ter sonhos na outra cela quando eu estava antes de se converter lá dentro, né? Eu comecei a ter sonhos com criança que aparecia pra mim, loirinha, e vinha, pegava na minha mão. E eu comecei a ter esses sonhos. Aí eu comecei a ter essas visões lá dentro, eu fiquei um pouco com medo no começo. Mas e hoje você entende o que eram anjos? Veja bem, eu creio que era Deus ali falando comigo, porque pegava na minha mão, sorria pra mim, aqueles olhos bem azul, bonito, aquelas camisas brancas, e pegava na minha mão e me conduzia para um lugar. Só que eu não via esse lugar que ele me levava, ele me pegava pela mão. Aí com o tempo eu fui entendendo que era Deus que estava, né, me chamando ali, né, naquele lugar. Nossa, que coisa linda. E aí com o tempo eu fui frequentar o primeiro culto lá dentro. Aí eu fui e o que me chamou a atenção, a forma que Deus usa eles lá, Cláudia, lá dentro. Sério? De uma forma sobrenatural, porque eu nunca vi esse irmão, ele era bem grandão e eu estava lá na última cadeira sentado, ele veio até mim, ele me passou algo que nem minha família sabia. Ele falou algo para mim, aquilo me chamou muita atenção, eu falei, se não for Deus aí, não sei quem é. Meu Deus, coisa linda. E aí eu comecei a frequentar os cultos, aí algo me incomodava para sair da cela que eu estava. Eu sentia algo, tipo, me acusando lá. Então realmente você foi trocado pelo Espírito Santo. Fui tocado pelo Espírito Santo, aí cheguei nos rapazes da cela, eu falei que eu não queria mais ficar naquela cela e eu ia, né?
eu aceitar Jesus, né? E aí eu saí de lá e teve um tempo que eu estava numa cela, tinha 19 presos comigo, numa cela pequena, né? E eles tudo cristão, aí eles começaram, levantaram um clamor lá e chamaram eu no meio, levantaram um clamor ali, um clamor muito forte. Claro, eu só sei que veio algo, uma luz, ela veio tão forte em mim, e essa luz bateu em mim, eu fui batizado em línguas ali dentro daquela cela. Que coisa linda. Eu caí no chão, depois eu perdi o sentido. Quanto tempo que você estava convertido lá dentro? Já fazia 4 meses. Meu Deus, que coisa linda. 4 meses e lá dentro da cela eu fui batizado pelo Espírito Santo, lá em línguas lá dentro. Lá dentro, lá em línguas lá dentro. Olha só, você que vai assistir esse vídeo, porque nós estamos gravando, preste bastante atenção nisso. 4 meses de convenção. E aconteceu esse mistério todo dentro de uma cela, de uma penitenciária. E muitas das vezes você aqui fora está há anos dentro da igreja e ainda não teve um encontro genuíno com Deus. Pastor, e quanto tempo mais, assim, como foi ao proceder, ao decorrer do tempo, para Deus começar a te usar lá dentro? Lá dentro eu tive algumas visões, eu andava na quadra às vezes sozinho. E algumas vezes Deus me mostrava alguns irmãos que eu já conhecia lá dentro, né? Lá dentro, assim, alguns irmãos evangélicos. Aí uma vez Deus mostrou minha primeira visão. Minha primeira visão, eu olhei para o céu e vi um irmão, que ele era um pastor da outra cela. E eu vi uma senhora entrando para me visitar ele, do cabelo preso, né? Uma senhora morena. Eu fui e falei para ele. Aí ele começou a chorar. Aí ele falou para mim, Deus te usou fortemente, que eu estava esperando a confirmação para me colocar o nome dela no hall para me visitar. Meu Deus, que coisa linda, viu? Jesus, é forte isso, gente. Então o seu ministério começou dentro de um presídio. Foi dentro de um presídio. Onde iniciou, foi dentro do presídio. Primeiramente eu tive que passar um momento de dor. Um momento de dor. E eu sou acostumado a dizer que sempre no momento de dor é onde que Deus nos usa mais. Verdade. É no momento de dor. Verdade. Para ter testemunha. Verdade. Então é isso que acontece. Só que o inimigo ele é astuto, cara. Era para mim ser condenado 14 anos de reclusão, 14 anos. Mas Deus é tão bom, Deus é tão bom que a minha sentença ela veio 6 anos, mas veio integralmente fechada, sem direito a ser aberto, né, pelas coisas que eu fui preso, né. Só que aí chegou um tempo que já estava passando alguns anos, aí veio um irmão e falou para mim assim, eu andando assim, ele falou, levanta a tua cabeça, que você vai sair daqui 15 dias. Eu realmente não acreditei. E tinham quantos anos? Eu já estava mais ou menos com 5 anos lá dentro. E ele falou, ainda tinha mais 1 ano. Aí ele falou, daqui 15 dias o Senhor vai te soltar para você fazer o que tem que ser feito. Meu Deus, que coisa linda. Aí o que me chama a atenção, muitos não acreditam nisso. Mas para fatos não há argumento. Sim. Isso é fato ocorrido. Eu tenho amigos meus que estavam comigo na cela, que estão lá fora hoje na rua, que falam que aconteceu isso, que eles estavam comigo. Aí ele falou que 15 dias o Senhor ia me soltar, cara. Eu lembro, Claudio, que aí vamos supor que hoje ia dar o 15 dias hoje. Deu 1 hora, nada da minha liberdade, deu 3 horas, nada da minha liberdade. E as celas trancavam lá sempre às 6h10, 6h20 o funcionário vinha trancando todas as celas. E aí eu vi o funcionário no corredor de cima já descendo e eu morava no de baixo. Era a última cela do lado de lá. E ele estava vindo trancando. Aí eu falei, realmente não foi. Aí veio um outro correndo, que veio com o papel, ele abriu lá, tá tudo, ele vindo correndo. Ele passou na frente do funcionário que estava trancando a cela. Aí ele desceu com o papel na mão. Aí ele parou na frente da minha cela, falou assim, eu lembro até hoje a minha matrícula, você vê, 422-926/6. Quem é? Aí eu apresentei, eu falei, sou eu. Ele falou, liberdade. Meu Deus. Deus é Deus. Quando Deus fala, não adianta. Liberdade. Já estava trancando a cela, minha liberdade veio. Mas Deus deixou por último minuto. Por último, para provar minha fé. Isso é para provar a fé. É verdade, pelo último minuto. Para provar a fé, o Senhor deixou no último segundo. Você vê, ele esperou quase fechando a minha cela embaixo. Mas nesse período no dia você ficou... Você acreditou, sim, claro, porque você contou os dias. Se não acreditasse, sim, você não contava os dias. Sim. Aí você ficou naquele dia ali, com aquela fé
E ao mesmo tempo, ao mesmo tempo vem. Meu Deus, será? Isso se chama setras. Na verdade, se chama setras para querer tirar você daquela esperança que você está no Senhor. Isso se chama setra para tentar tirar você daquele foco. Eu estava focado que realmente o Senhor ia me soltar, mas a setrazinha, não vai, ela já está fechando lá em cima. Era um ato muito grande, assim, Deus testando a fé. Me provou até o último. Deus é Deus. Até o último, me provou. Aí quando eu já saí de liberdade, eu fui na cela do irmão. O irmão me viu e começou a chorar. Meu Deus. Eu abracei ele e falei, realmente tu é profeta. Aí ele começou a chorar, me abraçou, se cuida lá fora. Só que o inimigo é astuto. Quando eu saí, ele me aprontou uma, Cláudia, que realmente o Senhor já ia começar a trabalhar comigo, o diabo. Armou o laço, eu caí em algo e aí Deus começou a fazer o tratamento. O tratamento comigo. Então você explica um pouco melhor para mim entender e para que as pessoas possam Sim. entender. Quando você saiu, você falou que teve esse laço, mas o laço o quê? Foi laço para você se afastou? Isso, foi um laço muito armado pelo inimigo para não fazer aquilo que o Senhor colocou na minha mão quando saí do presídio, porque era algo muito grande. E o diabo armou bem armado. Medo de Deus... Não tive o deferimento que foi bem armado, viu? Não, mas você não teve medo de Deus retroceder a promessa, ou melhor, tardar a sua promessa e te levar de volta para a cela, não? Veja bem, não, Deus soube tratar comigo. Deus sabe tratar conosco, Ele não precisa levar de volta, Ele sabe como fazer. Deus, Ele trabalha de uma forma conosco, que Ele trata conosco, no mesmo momento que nós fossemos lá dentro, Ele pode tratar aqui fora no momento de dor. Se eu passei um momento de dor lá dentro, Ele pode fazer comigo aqui também fora, como Ele fez. Sim, e qual foi o próximo passo, né? A primeira enfermidade. Você foi com... o que aconteceu? Eu fiquei com uma enfermidade que veio nos meus pés começou inchado, nada, e de repente os meus pés começou a abrir um buraco, em cada sola do pé abriu um buraco. Meu Deus! E esse buraco ele cheirava ruim, cheirava carniça. Tipo uma lepra? Tipo assim na sola do pé, um buraco grande, tinha 2 buracos, e esses buracos aí, eles cheiravam ruim, e isso não é testemunho falso, é verídico mesmo, tá fácil no argumento, tem pessoas que me conheceram, né, o meu primo Tuzinho, a pastora Lázara, eu morei com eles, eles viram essas enfermidades no meu pé mesmo, ele cheirava ruim, eu andava com as pernas inchadas, tá entendendo? Aí eu continuei ainda, veio outro recado, eu ainda, né, fiquei ali não querendo fazer, aí Deus falou, eu vou tirar sua vista. Você tá brincando? Vou tirar sua vista. Aí eu fiquei sem enxergar, eu chegava tudo branco só. Quanto tempo? Eu fiquei 9 meses sem enxergar. Mas esse fato aconteceu assim, do nada você perdeu a visão? Do nada começou a sumir, aí eu ia assistir outra coisa, Deus pegou e tocou na minha mão ficou atrofiada. Então não tinha como mexer nas outras coisas, fazer as coisas erradas, não tinha como, Deus trabalha, eu tô falando, Deus sabe trabalhar conosco. Então Deus travou os seus pés, Deus travou a sua visão, e Deus atrofiava as suas mãos. Minha mão ficou, eu não conseguia muito. E o que a medicina dizia com tudo isso, quando você passava pelas mãos dos médicos? Não, eu fui fazer um exame lá, eles falaram que realmente não achavam que era. Que tinha um problema, mas não achavam que era. Entendeu? Que tinha um problema. Aí eu ficava em casa com dor, eu sentia muita dor. Eu não enxergava, eu ficava bravo. Aí meu irmão vinha trazer comida pra mim, colocava na minha boca. E eu ali enfermo. Isso durou quanto tempo? Durou uns 2 anos. Uns 2 anos. Foi daí depois que apareceu, eu lembro até hoje, um irmão em casa e passou outro recado. Aí eu não tinha jeito. E o que ele disse? Ele falou pra mim, Deus te dando uma nova oportunidade. Gente, olha, isso é importante você entender. Deus deu, ele foi pra cadeia, Deus tirou, ou melhor, Deus deu a vida pra ele, porque se ele tivesse ficado aqui fora, ele poderia ter morrido. Aí depois ele sai da cadeia, Deus tinha os planos na vida dele, e ele tardou os planos de Deus na vida dele. Mas Deus não deixou de cumprir. Quando Deus tem uma promessa na vida de alguém, aconteça o que acontecer, simplesmente vai tardar a sua bênção, mas Deus vai fazer. É assim, pastor? Realmente. Aí logo em seguida veio o que? A enfermidade nos pés, ele ainda não foi fazer o querer de Deus. Aí Deus falou assim, então deixa eu te colocar no meu querite. Aí veio a cegueira. Depois da cegueira, Deus ainda permitiu que ele travasse as suas mãos. Isso tudo era permissão, era Deus no comando, Deus guiando para ele chegar onde ele está. Então entenda muito bem,
Porque tem pessoas que falam assim, ah, mas se eu não fizer o que Deus quer, eu vou perder a minha bênção. Você vai retardar a tua bênção. Porque uma hora ou outra tu vai. Sabe aquele ditadinho que nós cristãos temos, não é assim, pastor? Deus joga, é um ditado, tá, gente? Não tem isso na Bíblia, não. Eu gosto muito bem de dizer que não está na Bíblia. Não confunda as coisas. É um ditado que o cristão costuma usar. Deus joga o anzol. Aí vai soltando, né, a carretilha que nós falamos. Vai soltando a linha. É como pescar um peixe. Você joga. Aí você vai dando corda para que o anzol vá indo mais para dentro, né, do mar. E quando chega a hora de Deus te fisgar, o que Deus faz? Ou melhor, se você está pescando, você joga o anzol, quando você fisga o peixe, você faz o quê? Vai fechando a carretilha. A mesma coisa é Deus na tua vida. Deus deixa você ir. Só que quando chega um ponto, Deus fala, acabou. Acabou teu tempo, agora eu te fisgo. Foi assim que Deus fez contigo. Agora conta pra gente assim, aí Deus usou esse profeta pra ir na tua casa pra dizer, acabou a chance. Acabou a chance. Esse já era o quarto profeta? Já era o quarto profeta. Ele falou que estava me dando mais oportunidade. Mais oportunidade pra mim. Só que tem coisas, às vezes, que são acostumadas a acontecer, que Deus permite acontecer na nossa vida. Ele permite acontecer. Porque eu sou acostumado a dizer sempre essa fase. Às vezes Deus permite, nós caímos para manifestar a glória dele. Tá entendendo? E o que aconteceu comigo? Deus permitiu eu passar em casas, mas de uma outra forma também. Eu cheguei ao tempo de eu virar mendigo. Você tá brincando também? Cheguei ao tempo de virar mendigo com a vasilha de manteiga, pedindo comida, em porta em porta. Eu bebia, meus amados. Olha pra você ver, eu vou contar algo tremendo. Eu bebia álcool de posto, sabe? Com água, eu bebia. Por que com água? Porque o álcool é muito forte? Ele é muito forte, se tomar ele mesmo assim, no puro, ele é muito forte. Eu misturava com água e bebia. Só que Deus fez eu passar na porta de muitas pessoas desse jeito. Pedir. Tá entendendo? Pedir para algumas pessoas. Só que algumas deram, algumas não deram. Algumas deram até fubá para me comer. Outras deram comida. Só que aí tudo tem um porém. Só que algumas pessoas que eu estou acostumado a dizer, aqueles que fecharam a porta para mim, não me atenderam, não abriram para me dar algo. Quando Deus me levantou, Cláudia, de uma forma tremenda, Deus fez algo tremendo, e aquelas que não abriram a porta para mim, hoje eles vão me ver pregar. Você tá brincando? Eles vão me ver pregar, eles gostam de me ver pregar hoje, porque eles viram o que eu passei. Então, e quem eu era. É um testemunho vivo. Tá entendendo? Então eles falam, não, peraí, pra você falar dessa pessoa, você tem que conhecer a trajetória dele. Porque é muito fácil nós julgar alguém, falar mal da pessoa, mas a gente não sabe da trajetória da pessoa. Verdade. A gente não sabe o que a pessoa passou para estar assim hoje. Ou admirar o trabalho da pessoa e não saber os espinhos que ele vem pisando. Tá então, muitos podem falar, mas a Cláudia é usada desse jeito, o meu primo José Teodoro é assim, é pastor lá. Mas muitos não sabem o que eles passaram para chegar onde está. Sim. Então, muitos que estão assistindo hoje, talvez estão passando por um momento de dor por um propósito. Sim. E muitos não entendem. Eu costumo dizer assim, pastor Natanael, há um para quê. Tudo há um para quê de Deus. Tudo que nós passamos na nossa vida, há um para quê. Aí nós perguntamos, quando nós estamos passando por problemas, nós perguntamos assim, Deus, por que Deus? Por quê? Na realidade, nós temos que perguntar, para quê? Porque quando nós entendemos o para quê, fica mais fácil nós aceitarmos o querite, o processo. Como foi na tua vida? Você está explicando, Deus te levou para uma prisão, lá na prisão você conheceu Deus, Deus permitiu você sair, você conheceu a glória de Deus dentro da prisão, você foi batizado com o Espírito Santo lá, você viu a luz em você. Era a luz de Deus brilhando em você. Você conheceu tudo isso, mesmo passando por tudo isso. Quando você chegou aqui fora, você ainda queria retroceder. Retroceder. Aí Deus falou assim, contigo eu tenho uma obra, tu não vai me escapar não, queridinho. Não tem como. Eu sou acostumado a dizer que Deus, ele é assim, ele te chama. Ele te escolhe. Não é você que escolhe ele, ele que escolhe.
Nós temos o problema de achar que é nós que escolhemos Deus, não é Ele que nos escolhe. Já somos escolhidos desde Tá sempre. E aí Ele faz uma promessa para você. Só costumado dizer, eu estava conversando com a pastora Lázara. Eu falei para ela assim, pastora Lázara, hoje eu tenho 40 anos, louva a Deus por 40 anos que eu cheguei. Só que eu gostaria que Deus não desse a promessa para mim, desse para o meu filho. Que Ele prometeu, Ele desse para o meu filho agora. Então, às vezes, Deus promete uma promessa para nós, mas essa promessa vai para o seu herdeiro. Que lindo, como foi com Abraão. E nós entendemos, às vezes, aí tarde a promessa para nós, mas às vezes Deus quer cumprir naquele que mais precisa no meio da tua família, aquela promessa. Então, às vezes, aí só que tem um porém. Se nós pararmos de caminhar, o Senhor também para a promessa. Sim. Nós somos os únicos que impedimos a bênção de cumprir na nossa vida. Sim. Só que eu acredito assim, que a promessa que Deus tem na nossa vida, ela vai cumprir. Uma hora ou outra ela vai cumprir. Nós podemos tardar a bênção. Né? Lembra como foi com Moisés? Moisés seria o que iria resgatar aquele povo. Só que ele mata um egípcio, não estava nos planos de Deus. Os planos Deus já havia falado lá atrás em Gênesis 15 com Abraão, que o povo iria ficar 400 anos padecendo em terra estranha, né? Que a quarta geração dele. Isso eu gosto de lembrar, gente, foi por conta de um cochilo de Abraão. Abraão estava oferecendo um sacrifício ao Senhor e no final da tarde, a Bíblia diz, está em Gênesis 15, dá uma lida lá que você vai entender. No final da tarde ele se sente cansado. Aí ele tira um cochilo em meio ao sacrifício. Deus não aceita sacrifício de qualquer jeito. Naquela época eram oferecidos sacrifícios com animais. Então Deus não aceitava que as aves de rapina viessem comer os animais. As aves de rapina vieram comer e Abraão estava cochilando. Aí Deus aparece para Abraão em sonho e diz, olha, você eu pouparei, seus filhos eu pouparei, seus netos eu pouparei, mas a sua quarta geração irá padecer em terras estranhas, irá ficar sofrendo e sendo escravos. Aí quando chega o tempo, que já era o tempo de Moisés, que nós conhecemos a história, Moisés mata, quando descobre quem ele era, que ele pertencia ao povo ali do Egito, que ele era um egípcio, ele descobre, ele vê o povo ali batendo no povo dele, ele vai lá e mata um hebreu, não é isso? Sim, correto. E ele corre. Então, naquele momento, ele tarda a bênção por mais 30 anos. Porque aquele momento era a hora de Deus tirar o povo dali. Mas ele, por medo, ele fugiu. Mas Deus não deixou de cumprir a promessa. 30 anos depois, ele lá, cuidando das ovelhas do seu sogro, né, do Jétero, Deus aparece para ele numa sarça e fala, tá na hora de tu voltar. Então, meu queridinho, minha queridinha, veja bem, é assim com Deus, não adianta você correr. Não tem aquele ditado aqui, me desculpa usar um ditado que nós usamos lá fora? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então é mais ou menos assim, se você correr o bicho vai pegar. E se você ficar o bicho não come não. Aí eu quero tirar esse ditadinho lá de fora que a gente fala, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se ficar não come não, tem que ficar. Agora se correr pega. Se correr o negócio pega, então não corra. Enfrenta todos os obstáculos. Pastor, essa entrevista está tão gostosa. Pena que o tempo está passando, nós temos um compromisso, né? O pastor vai pregar hoje. Desde já eu quero fazer um convite para vocês. Olha, vocês que vão assistir essa gravação através do pastor, que eu creio que ele vai divulgar. Se inscreve no meu canal, que é Compromisso com a Palavra, onde você vai estar recebendo, né, esse bate-papo. Desde já, pastor, eu quero lançar o convite para a gente fazer outro, porque o tempo está muito rápido. Assim. E como você tem que pregar agora, então vamos respeitar o tempo. Mas vamos fechar isso aqui com chave de ouro. O testemunho está gostoso demais. Quando é gostoso, né, o tempo passa muito rápido. Vamos fechar isso aqui com chave de ouro. Deus usou o profeta. Aí o que tu fez? Aí no momento, Deus usou para falar comigo. Só que aí eu estava sentado em um banco. Né? Quando eu já passei para a etapa, já foi voltando, né? Todas as coisas, eu estou sentado em um banco, Deus usa o último para falar comigo. Eu nunca vi ele, ele chegou e falou para mim, Deus tem uma obra muito Mas isso grande. Foi aonde? Na igreja ou na calçada da sua casa? Não, foi na calçada, sentado em um banco. Eu estava sentado, ele parou para mim e disse, Deus tem uma obra muito grande na sua vida.
aquela palavra penetrou no meu coração ali, e eu levantei ali com força. Eu levantei com força, e ainda ele falou que Deus estava enviando socorro para mim. Aí, sabe o que aconteceu, Cláudio? Olha Deus como é que trabalha. Deus tocou no meu irmão, o pastor Israel, estava no Rio de Janeiro. Ele descobriu onde que eu estava, de repente me encosta uma caminhonete, ele desce a caminhonete e fala assim, eu vim aqui te buscar, vamos junto. Meu Deus. Ele foi me buscar, e ali, a partir dali eu... E ele já era pastor? Ele já era pastor. Eu vim te buscar aqui, vai, vamos, monta na caminhonete que eu vou te levar você vai morar comigo. E ali com o tempo eu já fui afirmando, o caminho do Senhor. Ainda a enfermidade ela ficou um pouco, que eu morei um tempo com meu primo Tuzinho, morei um tempo com ele, enfermo. Aí um dia que eu fui tomar banho, eu virava o rosto para não ver. Eu tinha medo, e eu colocava a mão assim e lavava com sabão. Só para não ver o quê? Enfermidade dos pés? Para não ver enfermidade dos pés. Mas espera aí, você voltou à visão quando? Vamos para que as pessoas possam entender. A visão, ela foi voltando pouco em pouco. Quando eu já comecei um pouco a afastar das coisas, um pouco, já começou a voltar ela um pouco, mas eu não enxergava claramente, bem pouco. Ela foi voltando claramente, né? Só que a enfermidade ainda ela estava um pouco, né? Dava para andar, mas doía. Eu já conseguia andar, conseguia levantar, as mãos ela foi voltando ao normal. Só que o dia que o Senhor falou mais forte comigo, o dia quando eu estava sentado nesse banco. Meu Deus. Aí o Senhor falou comigo fortemente, que tinha uma obra na minha vida, né? E aí, mas com o tempo eu morei com meu irmão, aí depois eu conheci a pastora Lázaro, eu conheci no culto da tarde da benção. Eu ia rastejando com os pés inchados no culto da tarde da benção. Eu conheci a pastora Lázaro lá e fizemos amizade. Eu passava sempre na casa dela lá, orava a Deus, tanto que aconteceu uma coisa muito séria lá, né? Estava orando à noite, eu, a pastora Lázaro e ela sozinha, e nós começamos um clamor na cozinha dela. O Espírito Santo entrou na casa dela, que quebrou a janela da casa dela, e entrou e tomou nós dois Quebrou a janela? Quebrou a janela, fez um barulho que a janela fez assim. Isso ela é minha testemunha, pode perguntar, estava eu e ela. Eu vou gravar com a pastora Lázaro e ela vai contar isso. E o vento entrou e pegou nós dois lá dentro, de uma forma tremenda, tomou nós dois lá dentro. E tinha acabado a força, né? Comecei a morar lá, eu e ela, no escuro, comecei a morar lá e de repente fez assim na janela do quarto dela. Entendeu? Fez assim. Meu Deus. Fez assim no quarto dela e aí depois, aí quando eu estava morando com o Tuzinho, eu fui lavar os pés, eu coloquei a mão e eu senti que algo que tinha fechado. E aí eu chamei a minha esposa, né, que era minha noiva naquele tempo, que eu não queria ver. Aí ela olhou e falou, você não vai acreditar. Eu falei, o quê? Ela falou, tem uma pelinha. Então naquela noite que o Espírito Santo entrou dentro do quarto, te curou instantâneo? Eu acho que foi, porque naquele momento depois que eu fui lavar os pés, já estava certo. Tinha uma pelinha que estava fechando. Aí minha esposa falou, não tá aquele buraco. Eu falei, mas como não? Tá os dois buracos. Ela falou, não, tem uma pelinha bem fininha que fechou. Aí foi passando um dia, aquela pelinha foi engrossando, quando foi ver, fechou. Glória a Deus. Mas aí, ó, gente, meu Deus do céu, pena que só tem 2 minutos ali, ó, nosso cameraman já tá ali avisando. Temos 2 minutos. Pastor, vamos fazer o seguinte? Vamos lá. Vamos combinar outro dia, a gente volta e grava. Sim, e a gente faz parte 2. Pode ser? Vamos ter mais coisas ainda. Porque tem muita coisa, gente. Olha, nós planejamos 30 minutos, porque é o tempo que ele ia para a igreja. E como o bate-papo está muito gostoso, nós vamos fazer a parte 2 desse bate-papo. Então eu quero agradecer a companhia de vocês, a companhia do pastor. Amém. Deus abençoe, viu, pastor? Eu me sinto Deixa um abraço para esse povo aí que está finalizando. Que Deus abençoe todos aí, fé em Deus, né? Guarda a sua fé. Em nome de Senhor Jesus, acredita naquilo que o Senhor tem para oferecer para vocês e na sua promessa. Em nome de Senhor Jesus. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, viu, gente? Um abraço a todos vocês. E até a parte 2.